Olá, olá, norte de Minas, um povo conquistador, um povo guerreiro. Estamos aqui no nosso primeiro podcast da TV Janaúba Norte. TV Janaúba Norte é nossa TV web das redes sociais. Aqui nós tratamos de vários assuntos, como abordamos assuntos e notícias do norte de Minas, da nossa cidade de Janaúba e do Brasil também. Pessoal, olha que bacana. Hoje nosso tema é um tema muito polêmico, mas extremamente importante. Eu sempre costumo dizer, muita gente gosta de comentar sobre o tema, mas poucos realmente abordam as técnicas que estão de trás do tema. E o tema de hoje eu vou revelar para vocês, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Luana Mourão, eu sou apresentadora da TV Janaúba Norte, sou advogada e estrategista política. Então o tema não poderia deixar de ser politicagem versus políticas públicas. Estamos em um ano eleitoral, um ano onde estamos com vários ânimos exaltados, várias polêmicas envolvidas, e hoje nós trouxemos uma pessoa realmente que tem conhecimento, técnica, realmente ele tem ação e tem know-how para falar sobre políticas públicas. E conosco aqui hoje nós estamos com o Farley Frederico. Seja bem-vindo, Farley Frederico, aqui na TV Janaúba Norte. Muito obrigado, doutora Luana, pelo convite de estar participando do primeiro podcast da Web TV Janaúba Norte. Gente, o Farley Frederico, ele é engenheiro agrônomo. Eu tenho uma grande admiração por ele, porque ele é um cara destemido, corajoso aqui do norte de Minas. E quando a gente trata sobre a palavra, né, o tema que é politicagem versus políticas públicas, nós precisamos realmente trazer pessoas que têm conhecimento técnico para poder falar sobre experiência. E o Farley, como eu disse, ele é engenheiro agrônomo, ele atua na área privada para grandes multinacionais, sempre fez, né, o Brasil com trabalhos internacionais, trazendo tecnologia para o homem do campo aqui do norte de Minas. E interessante que o Farley Frederico também, ele esteve como secretário de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio de Janaúba. Então, por isso eu falo do conhecimento técnico na questão de políticas públicas. E como tem muita gente que gosta de politicagem, lembrando que politicagem, há uma divisão aí sobre políticas públicas. E vou tecer apenas um comentário rápido. O que é politicagem? Politicagem é problema, divisão, confusão. Políticas públicas é solução, transformação e conquistas. E por isso estamos aqui hoje tratando desse assunto tão importante. Então, Farley, como eu falei, seja bem-vindo. Gratidão a vocês aí, nossos seguidores que estão nos assistindo. Farley, conta pra gente a sua trajetória técnica na área de engenheiro agrônomo. Primeiramente, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pela Web TV Janaúba Norte. Eu sou Farley Frederico, sou janaubense, gurutubano, norte mineiro. Fui criado pelos meus avós. Minha mãe teve que ir embora para São Paulo para vencer na vida, para trabalhar. Perdi meu avô aos 12 anos de idade. Foi muito difícil. Meu avô, meu companheiro, meu incentivador, meu guerreiro. Ficou nas mãos da minha avó. Muito difícil para cuidar da família, da casa e de mim, que eu sou o neto. Fui o primeiro neto dos meus avós. Aos 14 anos de idade, sempre com aquele sonho de estudar, querer ser alguém na vida. Sempre com o incentivo dos meus avós. Mas vou fazer uma passagem rápida. Estudei do pré à 8ª série na Escola Estadual Antônio Catulé. A escola fica num bairro Novo Paraíso. Um bairro de pessoas simples,
pessoas guerreiras, doutora Luana, aonde que eu praticamente construí minha infância, cresci, fiz grandes amizades. Para mim ali foi fundamental. Pessoas simples, guerreiras, e aonde eu tenho um laço de amizade muito grande no bairro Novo Paraíso. Aonde que tudo começou, mudou o rumo e o trajeto da minha história. Uma tia, o nome dela Sandra, viu um anúncio em um ônibus, processo seletivo do Núcleo de Ciências Agrárias da UFMG. Olha para você ver, doutora Luana, que coisa fantástica. Ela me ligou, fez minha inscrição e eu fui selecionado no processo seletivo. Aos 14 anos, indo morar em outra cidade. Estudava de manhã, à tarde e à noite. É um exército rural. Morava na própria escola, tive o prazer de estudar em uma das melhores escolas do Brasil. Ali é onde que tudo começou a minha vida. Contribuiu para a minha formação profissional. Contribuiu para a formação do meu caráter. Fui um dos melhores alunos. Saí, formei aos 18 anos, com aquele sonho de se tornar um engenheiro agrônomo. Fiz a inscrição do processo seletivo da Universidade Federal de Diamantina, com muita dificuldade. Lembro aqui que tive que fazer uma rifa. Olha a dificuldade. E participei dessa excursão para chegar em Diamantina, o dinheiro apenas para pagar a pousada, o café, o almoço e a janta. Não podia fazer mais nada, mas encarei aquilo como se fosse uma coisa natural. Fui selecionado no processo seletivo da Universidade Federal. Estudei 1 ano e meio naquela cidade maravilhosa. Cidade de povo hospitaleiro, cidade turística, cidade histórica. Mas, depois de 1 ano e meio, tinha 2 opções. A primeira era desistir, que não é do meu perfil. Então, tinha uma única opção. Transferir ou tentar uma seleção para a Universidade Estadual de Montes Claros. E o curso de agronomia fica na minha cidade, Janaúba. Mas não abriu o edital. Abriu o edital na Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um campus de extensão na cidade de Montes Claros. Fiz a inscrição. Passei em 2º lugar. Estudei com todas as dificuldades, como qualquer outro brasileiro também, que tem as dificuldades normais. Mas essas dificuldades, doutora Luana, me fez engrandecer, fortalecer. Isso é verdade. Saí como um dos melhores alunos da UFMG do curso de Engenharia Agronômica, que é um dos melhores cursos do mundo. Sim. Que é a ciência que alimenta o mundo. É a ciência que gera empregos e produz alimentos. Antes de formar, tinha 5 propostas de empregos. Olha que coisa impressionante. Às vezes, a pessoa sai da universidade e quer pegar o melhor emprego que tem o melhor salário. Eu fiz diferente. Peguei o emprego que tinha o menor salário, mas o emprego que ia me dar condição de entrar numa multinacional. Fiz tudo pensado, tudo com paciência, tudo com o pé no chão. Sabia o que eu queria. Sabia que da onde que eu saí, de todas as dificuldades, que eu não poderia voltar para aquele lugar. Fiquei 8 meses nessa empresa. Com 8 meses, fui convidado para ir para uma multinacional. Trabalhei em várias multinacionais. Fazia Brasil e uma parte da Espanha. Lembro de uma coisa, que o diretor dessa empresa que eu trabalhei, da Espanha, ele me pediu para fazer um levantamento sobre uma região. Me deu 10 dias. Nesse dia ele me convidou para comer um churrasco. Eu virei para ele, opa, ou você me convida para fazer o churrasco, ou você me deixa eu fazer o levantamento que você me Claro. pediu. Com 10 dias, entreguei ele, no prazo certo. Já tinha terminado, mas quis cumprir o prazo que ele me passou.
Multinacional avalia você 24 horas. O seu comportamento, o seu tudo. Quando eu entreguei ele me subiu de cargo. Pela minha atitude de não misturar as coisas. Ou iria no churrasco com ele, ou fazia o levantamento que ele me pediu. Fui firme. Me tornei gerente de desenvolvimento. Fruticultura, Brasil e uma parte da Espanha. Peguei muita experiência, doutora Luana. Andei por todo esse Brasil, levando tecnologia para o homem do campo. É uma coisa fantástica. No ano passado, recebi um convite para me assumir a Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico da cidade de Janaúba, da cidade onde eu nasci, da minha cidade de coração, da minha cidade onde que tem meus amigos, a minha família. Nossa cidade. Foi uma decisão muito difícil. Saí do melhor momento da multinacional como gerente de desenvolvimento para me assumir o cargo de secretário de agronegócio para ganhar 1/4 do salário que eu ganhava. Foi difícil, mas eu sempre fui pulso firme nas minhas decisões. Nunca voltei atrás de nada. Assumi o compromisso com o prefeito de Janaúba. Fiz isso, abri mão de algumas coisas pessoais da minha vida. Sim. Para contribuir com o crescimento da minha cidade e da minha região. Fui o melhor secretário, um dos melhores secretários da gestão de Janaúba, avaliado pela administração. E um dos melhores secretários avaliado pelo povo, a opinião popular. Que isso, para mim, que é o mais importante. Dediquei 24 horas da minha vida, contribuindo com a minha cidade. Esse sou eu. É o Farley, simples, trabalhador, como qualquer um brasileiro. Maravilha. E Farley, quando você falou do Catulé, gente, não poderia deixar de falar, né? Eu e o Farley, na época, o conhecido Farlinho, fomos colegas de pré, nós somos colegas de pré, estudamos no Catulé junto, sou de Janaúba também, nasci em Janaúba, morei em Janaúba até os meus 16 anos, quando eu fui para Belo Horizonte, depois a Divinópolis fazer faculdade. Então, assim, eu tenho a honra de ter sido sua colega de pré, né, Farlinho? Farlinho da época. Farlinho hoje, da Farley época, Frederico. Farley Frederico. Mas pode ser o Farlinho. O Farlinho, você viu que os nossos destinos estão se cruzando. Saímos do pré, estudando lá aos 6 anos de idade, e hoje nós estamos aqui. Mas é um prazer. Muito obrigado. Maravilha. Farley Frederico. Meu amigo Farlinho, lá do Catulé. Farley Frederico, você nos falou da sua trajetória no setor privado. Agora, fala pra gente, eu sei que foi desafiador, você abrir mão de tudo que você estava conquistando ali no setor privado. Mas o que te levou realmente a ir para o setor público, por meio desse convite, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Janaúba, mas ter os olhares a políticas públicas? Doutora Luana, primeiro eu quero deixar bem claro que sempre fui participativa em tudo na minha vida. Sempre me interessei por política. Sempre liderei projetos de ação de políticas públicas. Mas sempre fiquei indignado com a defasagem que tem o norte de Minas. Eu ando, doutora Luana, por toda a região, levando tecnologia ao homem do campo, a você, produtor rural. E a gente sabe que os investimentos do setor privado no agronegócio são altíssimos. O produtor produzir, gerar emprego e renda e cuidar da sua família com dignidade. Mas quando a gente fala do setor público, a coisa trava. Falta investimento, falta estrutura, falta saúde, falta educação. O déficit é enorme. Mas o norte de Minas é riquíssimo. O norte de Minas tem pessoas guerreiras, encorajadas. Pessoas que têm coragem para trabalhar. Sim. Nós temos mão de obra qualificada. Temos tecnologia.
que nos faltam são representantes, que têm esses olhares mais próximos para o homem e a mulher do campo. O que nos faltam, doutora Luana, são representantes ousados, destemidos e corajosos. Urgentemente, nós temos que colocar o norte de Minas na posição que merece, no seu lugar que merece. Precisamos sair desse atraso que é historicamente percebido. Sim. Mas, para isso, nós precisamos de pessoas que têm esses olhares. Nós estamos órfãos de pai e mãe. O agronegócio não tem ninguém que nos representa. Uma região riquíssima, com terras férteis, um clima favorável, temos água, uma boa geografia. Mas quero deixar bem claro que precisamos readequar, propor e criar instrumentos para destravar o norte de Minas. Enquadrou, doutora Luana, o norte de Minas como o bioma da Mata Atlântica, pelo decreto 6.660. Nós não estamos querendo produzir de forma desorganizada, muito pelo contrário, estamos querendo produzir de forma sustentável, gerar emprego e renda na nossa região. Estamos querendo ter igualdade em relação às outras regiões. Isso é um afronto a todos nós, aos nossos produtores. Isso é um impeditivo monstruoso. Mas, para isso, precisamos de ter representantes para destravar. Precisamos, sim, de representantes que entendam de políticas públicas. Verdade. E que façam o agronegócio norte-mineiro e o agronegócio mineiro avançar. Isso que nós precisamos. Eu vou te passar alguns dados aqui, só para ter uma ideia. Sim. Alguns municípios do Alto do Rio Pardo e da Serra Geral dependem 95% de verbas externas. É um índice altíssimo. Alguns municípios, doutora Luana, têm a renda per capita de R$8.000 ano. Nós não podemos aceitar isso. E ainda mais, digo para você, existem municípios que 55% da população vivem com menos de R$600. Fora de uma realidade, né? Pessoal, essa situação tem que ser encarada de frente. Precisamos de pessoas corajosas. Precisamos ter força política. Mas, para isso, precisamos de ter representantes que têm esses olhares. Acredito. Os olhares mais próximos. Nós entendemos que, cuidando do homem e da mulher, estamos cuidando da família rural. Essa máquina que gera empregos, que gera renda. Nós somos responsáveis de cada 4 pratos de comida no mundo, 1 prato tem alimentos produzidos no Brasil. Que maravilha. Quando você faz esse recorte para a agricultura familiar, mais de 65% dos alimentos vêm da agricultura familiar. Acredito. Então, agradeça a esse sertanejo forte e aguerrido, que está de sol a sol, doutora, produzindo alimentos que chegam na casa de cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento. Esse sertanejo que ele planta e não sabe que vai colher. É verdade. Quando ele colhe, ele não sabe que vai conseguir vender. É. E quando vende, não sabe se vai conseguir receber. E quando recebe, ele não sabe em que investir. Desafiador. Mas ele segue em frente com seus passos curtos, com os olhares para o progresso. Então, estamos juntos com o homem do campo. Mas precisamos refletir, encarar Sim. essa situação Verdade. que é real e é de fato. Sim, maravilha. Isso mesmo. O nosso produtor rural, o desenvolvimento econômico da cidade depende do agronegócio. Tudo é uma teia realmente de aranha. Todos precisam um dos outros. E o Brasil, ele tem sido propulsor e tem sido protagonista
na questão do agronegócio. Parabéns, Farley. Gratidão por nos dar um show de aula de políticas públicas. Nós precisamos sempre frisar que politicagem é do passado, é problema, é guerra, é confusão. O que nós precisamos realmente ter é políticas públicas assertivas para que nós possamos ver o norte de Minas sendo protagonista como é o devido lugar dele. Concordo com você, doutora Luana. Nossa região do norte de Minas, o projeto Jaíba, o projeto Gurutuba e o projeto de Pirapora gera aproximadamente mais de 70 mil empregos diretos e indiretos. Maravilha. 600 caminhões de frutas saem semanais para todos os lugares do Brasil. Uma região que não tem representante, que não tem ninguém que olhe para o homem do campo. É uma região riquíssima. Nós somos conhecidos como o Vale da Pobreza. Nossa, triste muito mesmo. pelo contrário, nós somos o Vale da Riqueza, Sim. o Vale das pessoas de bem, o Vale das pessoas encorajadas. E o agronegócio, só para você ter uma ideia, a cada 3 empregos diretos, gera 1 indiretos. Fora uma percepção de mercado que não é contabilizado. Sim. Que é um frentista que trabalha num posto de gasolina. Verdade. Que é um borracheiro que faz uma força para o caminhão. Sim. Então, nós temos que, junto, dar as mãos. Esses que são os heróis, são os produtores rurais. Então, Farley Frederico, nós vimos que aula, que show de técnica em políticas públicas que você nos honrou aqui. Mas nós sabemos que você está sendo lançado a pré-candidata a deputado federal. Agora fala pra gente, quais são os desafios? Doutora Luana, para mim é uma honra. Quero agradecer aqui ao setor do agronegócio, aos fruticultores, pecuaristas e agricultores. Eles me convidaram para mim ser o representante do setor do agronegócio. Que maravilha. Me convidaram para mim ser o pré-candidato a deputado federal. Sabemos que é um grande desafio, mas acredito e entendo para assumir um cargo público ou uma atividade econômica, precisamos entender de fato qual é o seu papel, qual a sua função, aonde atuar. Sim. Aí sim, iremos fazer um bom trabalho. Aonde iremos pisar? Mas temos os desafios que precisamos filiar em algum partido. Sim. E quero frisar aqui bem que eu fui convidado pela família do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, filiar no partido PL. E o desafio é que precisamos ir ao sufrágio das urnas para habilitar como representante do povo. Esses que são os desafios. E a gente sabe que a aula nunca termina. Precisamos dar continuidade e estudar, porque coisa pública é coisa séria. Maravilha. E realmente é isso que nós precisamos entender no norte de Minas, que os representantes, quem leva e eleva os representantes, realmente é o povo. Então já tem um grupo então que te procurou, que te chamou para estar ali como pré-candidato. Fico muito feliz e honrada de saber que eu sou sua amiga. E realmente o norte de Minas precisa de pessoas que têm essa visão. Menos politicagem e mais políticas públicas. Isso mesmo, doutora. Menos politicagem e mais políticas públicas. Mas para isso, precisamos de representantes corajosos, destemidos, ousados. Maravilha. E com conhecimento e ação. Muito bem. Então, diante de todos esses desafios, temos visto, sim, como os recursos para o norte de Minas são insuficientes. Há muito o que fazer. Mas, diante disso, por que você entende que tem que ter mais representante? Doutora Luana, nós estamos no norte de Minas. O norte de Minas tem mais de 2 milhões de eleitores. Olha os dados importantíssimos. Temos apenas 2 deputados federais. Nossa. Isso é insuficiente para que uma região avance. Nós temos capacidades de ter 10 deputados federais. Olha a insuficiência, olha a defasagem, olha
há insuficiência em tudo. Os recursos não chegam. Por isso que é importante de ter mais deputados na nossa região. Deputados que entendam da nossa história, que conheçam a história do seu povo. Só dessa forma que iremos planejar e colocar as políticas públicas mais assertivas. 2,5 milhões ou mais de eleitores, pessoal. Isso já virou uma brincadeira. 2 deputados. Nós estamos aqui a quase 350 quilômetros de Guanabi, que é um exemplo mais próximo, uma cidade da Bahia. Tem mais de 4 deputados. Olha como que as coisas lá estão andando. Nós aqui estamos travados. Para a nossa região avançar, precisamos de ter mais representantes. Sim, verdade. E isso é uma realidade, um divisor de águas até para o nosso conhecimento, porque essa informação que você me deu, eu não tinha essa informação realmente direta nesse sentido. Eu sei que os desafios são grandes, eu sei que é preciso um avanço, mas quando a gente começa a enxergar as políticas públicas, como também elevar o protagonismo do Norte, nós caímos na questão da representatividade. A falta de uma representatividade gera toda essa situação que o Norte tem passado. Concordo com você. Esses dados são importantíssimos. Olha aí, vocês que estão nos assistindo nesse momento, pelas redes sociais. Esse é um momento importantíssimo, esse é o ano ímpar, para todos nós decidirmos o futuro da nossa região. Maravilha. Nós queremos um Brasil do progresso. Existem 2 Brasis. É o Brasil A e o Brasil B. O país A é um país extenso, é um país do povo guerreiro, mas é um país que falta mais representantes. Representantes que conhecem seu povo para planejar e colocar políticas públicas mais assertivas. Eu quero um país B, é o país do futuro, é um país onde que nós discutimos o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, é um país onde que nós temos discussões no campo político, é um país jovem, dos 16 aos 70 anos. Esse país é extenso, ele é alegre, é feliz e sabe aonde que quer. Esse país B, jamais queremos transferir essas cargas de valores, que é corrupção e desemprego. E o Norte de Minas, precisamos urgentemente de representantes para colocar no devido lugar, para avançar, não só o Norte de Minas, mas Minas e o Brasil. Farley Frederico, uma pergunta importante, desafiadora. Agora é o seguinte, eu tenho acompanhado sua trajetória e tenho percebido que você sempre acreditou nas políticas públicas do governo federal, do nosso presidente Jair Bolsonaro. E eu gostaria de saber de você, por que tanta lealdade e levando tanto nome do presidente no norte de Minas e em toda Minas Gerais? Ótima pergunta. Tenho vários motivos para ser leal ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Entendi. Mas vamos lá. Ao longo do seu mandato, o nosso presidente, ele passou por 3 grandes crises. Vamos esquecer o campo político. Quem é de esquerda, direita ou de centro. Sim. Vamos ser mais coerente. Ou seja, vamos ser mais justo e consciente. Sim. Mas vamos lá. O presidente, assim que ele assumiu, passou por crises enormes. Teve as perseguições. Isso não poderiam existir. Sim. Mas está no jogo. A primeira grande crise, a crise política, associada à crise da credibilidade. Verdade. A crise da confiança. Nós não precisamos ir há 20 anos atrás. Vamos, menos de 4 anos. Nenhum investidor externo queria investir no Brasil. Verdade. Investidor, doutora Luana, ele não investe em terreno pantanoso, em terreno que não tem firmeza.
E isso, o nosso presidente passou credibilidade. Sim. Credibilidade para o mercado externo, para o investidor externo. Mas vamos lá, não precisamos ir muito longe, não precisamos fazer muito esforço para lembrar. O país, assim que o nosso presidente assumiu, avançou em tempo recorde. As indústrias voltaram a produzir, as empresas voltaram a contratar. Há uma grande esperança, o otimismo do empresário interno, o otimismo do brasileiro, o otimismo fundamentado na boa política. Sim. Na política cambial, na política estrutural, na política desenvolvimentista. Sim. Na política estrutural, em tudo. O governo teve esses olhares. O trabalhador, ele viu a sua projeção no seu cargo. Isso é verdade. A valorização, o otimismo em tudo. As expectativas voltaram a tocar a esperança do brasileiro. Isso foi fundamental. Mas aí, ao longo do seu mandato, veio a segunda crise. A crise sanitária, o Covid. Nossa, essa variável nova que a ciência não conhecia. Sim. Fecharam-se tudo. O comércio, as indústrias. Foi avassalador. Isso afetou todo o planeta. Verdade. E o nosso presidente, mesmo com toda a dificuldade, administrando essas crises, ele fez a maior intervenção estatal do planeta. Sim. Lembrando aqui, que eu quero frisar, que o modelo adotado pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, é a livre iniciativa. É verdade. Menos interferência da estatal. Sim. Mas ele teve que fazer, naquele momento, essa intervenção. Intervenção com políticas públicas. O nosso presidente teve esses olhares. Foram os vários programas governamentais. Não faltaram dinheiro em nenhum município. Maravilha. Ele cuidou e zelou da família brasileira. Construiu hospitais de campanhas, UTIs apropriados, o maior auxílio financeiro que o mundo já teve. É o Auxílio Brasil, né? Auxílio o financeiro primeiro. naquele momento. O emergencial. Ele não quis saber quem era do PT, Sim. PSDB, Verdade. PSOL, PMDB. Ele quis cuidar da família brasileira. Maravilha. Liberando Concordo. financiamento para as empresas, Sim. para a empregabilidade. Sim. Ele teve esses olhares. Apoio às empresas. Teve esses olhares para cuidar das famílias brasileiras. Então, ele procurou atender a todos. Não faltaram investimentos em nenhum município. Esse sim que é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse sim que é campeão de emendas. E não que eu vejo em algumas regiões outdoors de deputados e prefeitos falando, deputado X campeão de emendas. Isso é mentira. É uma Isso é politicagem. né? Nós não podemos mais enganar a população. Sim. O nosso presidente teve a maior intervenção e liberou dinheiro para todos os municípios. É do governo federal esses recursos? Independente do seu lado político. Verdade. Esse dinheiro veio da pandemia e do governo federal. Esse sim, que é o campeão de emendas. Sim. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Estamos passando, terminando essa crise sanitária. Sim. Veio agora a invasão da Rússia contra a Ucrânia. Triste realidade mundial. Isso aumentou o petróleo, os fertilizantes. O nosso Brasil, que é um país continental, é o 7º país mais populoso do mundo. Sim. Teve um impacto imediato. Mas aí veio os olhares do nosso presidente. Sim. Fez essa intervenção. Fez novamente com esses olhares. Hoje você pode observar a inflação está equilibrada, a política cambial acertada.
a nossa moeda valorizada. E eu quero frisar aqui um fato tão curioso, que antes do nosso presidente assumir, o Brasil batia biela. Sim, é Os verdade. estados estavam quebrados. Brasil estava todo defasado. Minas não pagava em dia. Minas Gerais, Os Rio servidores. de Janeiro, Goiás e outros países estavam quebrados. Sim. Os municípios não conseguiam pagar as folhas de pagamentos. Hoje, não ouve mais falar nisso. Sim. Todos os municípios do Brasil estão com a saúde financeira boa. Maravilha. Que um Brasil desse, com um presidente que tem esses olhares, eu sou sim aliado do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Estou junto com ele. E o Brasil está com ele. O norte de Minas está com ele. É um governo sério. É um governo de propostas claras. É um governo que tem projetos. É um governo que quer avançar o nosso Brasil. É um governo que cuida das famílias brasileiras. É um governo que zela e cuida da soberania nacional. Maravilha. É um governo que tem os olhares para todos os brasileiros. É um governo que quer governar e está governando. Sem diferenças. Esse é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu sou fiel e sou leal. Estou junto com ele a todo momento. Vamos juntos. Sim. Avançar o norte de Minas. Avançar Minas Gerais. Esse é o caminho, uns olhares para o progresso. Esse é o nosso querido presidente, Jair Messias Bolsonaro. Que maravilha, você trouxe para a gente os fatos históricos, políticos e também com relação às políticas públicas cambiais, assertivas, estruturais. Isso é muito importante. Faz parte do que nós estamos aqui hoje discutindo. Isso. A diferença entre politicagem e políticas públicas. Tirar os olhos da politicagem e realmente encarar as políticas públicas assertivas. Por isso que todos esses requisitos eu estou aqui validando e afirmando, confio no presidente e o Brasil, principalmente o norte de Minas e Minas, confia. Estamos todos juntos nessa caminhada e nesse projeto. Farley Frederico, maravilha, você já falou sobre o governo federal, o que você tem mostrado sua lealdade, por que você acredita nesse governo, mas eu tenho uma pergunta desafiadora aqui para você também, mais uma. Farley Frederico, me fala de um político que você tem admiração ou te inspira. Doutora Luana, tem uma pessoa que eu admiro muito e me inspiro. É Humberto Souto, prefeito de Montes Claros. Desde 1975, ele, como deputado federal, defendendo algumas pautas do homem do campo, do agronegócio. Cresci escutando meu avô falando de Humberto Souto. Meu avô, produtor rural, sempre leal a Humberto Souto e muito amigo do Humberto Souto. Sim. Esse eu me inspiro e admiro. É notório, podemos observar, que ele é reconhecido como um dos melhores prefeitos do Brasil. Que maravilha. Homem competente, de pulso firme, de palavra, e ao lado do homem do campo, sempre defendendo o agronegócio. Outra pessoa que eu admiro é o governador Zema. É um empresário do setor privado, está fazendo um bom governo, é possível e notório que ele está no caminho certo. Esse eu admiro, faz políticas públicas transparentes e assertivas. É o nosso governador Romeu Zema. Estes eu admiro e Humberto Souto admiro e me inspiro. Que maravilha, isso é muito importante. A gente vê até o perfil, né, essa firmeza que pelo pouco, né, que você tem traçado aqui para a gente, mas dá para perceber que você tem esse conhecimento técnico também. Podemos observar que no pleito federal, a saída de Humberto Souto, o agronegócio ficou órfão de pai e mãe. Verdade. Era ele que defendia.
aquele cara corajoso, que enfrentava as coisas pela frente, aquele homem honesto e trabalhador. Esse tem meu troféu e eu tiro o chapéu. Maravilha. Então, Farley, gratidão por fazer parte do nosso primeiro podcast da TV Janaúba Norte, essa TV das redes sociais, que leva notícia de Janaúba, do norte de Minas e de todo o Brasil. Farley, gratidão por você ter nos honrado com tanto conhecimento, tanta ação e com o seu perfil técnico e destemido. Eu que agradeço pelo convite de estar participando do primeiro podcast da Web TV Janaúba Norte. Quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo nesse momento pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, pela TV, Web TV Janaúba Norte. Vocês são importantíssimos para decidir o rumo do nosso Brasil, o rumo do norte de Minas, nesse ano de 2022. Quero mandar um abraço para toda a turma do agronegócio, todos os fruticultores, pecuaristas e agricultores, e os empresários na área do desenvolvimento econômico. Um abraço a todos. Esse é o primeiro podcast de muitos que tem por vir. Com certeza. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigada. Vocês que estão aí nos seguindo, que participaram. É um assunto polêmico? Sim, mas extremamente importante. Nós precisamos entender, diferenciar o que é politicagem e o que é políticas públicas. Políticas públicas, ela faz com união e construção. Menos problema e mais solução. Você faz parte disso. Vamos juntos pensar num Brasil melhor, numa Minas melhor, num norte de Minas que avança. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco.